Olá, sou João Vitor Vettorazzo, faço parte da equipe técnica do Instituto E3S e nesse Quick Video nós vamos ver como nós fazemos uma análise com simetria no LS Prepost. Bom, mas antes da gente falar sobre a simulação, já ir mostrando como a gente faz isso no Prepost, é importante que a gente entenda o que é a simetria e como a gente usa ela. A simetria ela é uma técnica computacional onde nós identificamos no nosso modelo partes iguais e simétricas e que podem ser cortadas e simplificadas do nosso modelo, com o grande objetivo de reduzir a complexidade tanto numérica, então a gente vai estar reduzindo, por exemplo, a quantidade de nós, como de configuração mesmo. A gente pode, quando a gente trabalha com, por exemplo, metade de uma simetria, metade de uma geometria, a gente pode colocar metade das condições de contorno. Então, reduz a complexidade e o tempo necessário para a gente realizar uma simulação. Só que para que a gente consiga trabalhar com a simetria, a gente precisa satisfazer duas restrições extremamente importantes e que devem ser satisfeitas juntas, lado a lado. A primeira é, a geometria em si deve ser simétrica, em um ou mais dos eixos que a compõem. Vou pegar aqui, por exemplo, uma moeda. Uma moeda a gente pode dividir ela em 4 partes iguais, que a gente vai continuar com o mesmo... espelhando-a, a gente vai continuar com a mesma geometria. Ou um outro exemplo ainda mais simples, uma pizza. Nós podemos dividir uma pizza em 8 pedaços e a gente ainda vai ter os mesmos sabores. Além disso, os carregamentos e as condições de contorno também devem ser simétricas. Então, por exemplo, numa barra, para que eu possa usar simetria, em ambas as pontas da barra, por exemplo, eu tenho que ter as mesmas condições de contorno. Eu não posso ter uma extremidade fixa e a outra extremidade com uma força. Isso já não se enquadraria mais numa condição de contorno simétrica. Então, para exemplificar, eu trago esse exemplo de uma conformação mecânica, onde nós temos uma barra, uma viga, sendo conformada por esse rolete rosa e apoiada nos roletes azuis. Vocês podem ver que eu posso dividir essa geometria em 4 partes iguais, que são esses 4 planos de simetria. No eixo Z eu tenho 2 partes iguais, que seriam os 2 roletes, e no eixo X eu também tenho as mesmas partes iguais. Eu consigo dividir o cano em 2 partes que eu vou continuar ainda com as mesmas propriedades e os mesmos carregamentos, resultando nessa configuração. Então eu parto desse modelo aqui, onde eu tenho os 2 roletes, eu tenho esse rolete superior, esse pulsão superior, e eu tenho o cano completamente modelado, identifico quais são os planos de corte, corto a geometria, de forma que, quando eu espelhar ela com a normal X e a normal Z, eu retorne para essa condição. Agora que a gente já entendeu, então, quando a gente pode usar a simetria e como utilizá-la, vamos partir para o LS Prepost. Então, no LS Dyna, como nós fazemos essa configuração? A primeira etapa, que eu já está configurada nessa análise, é a definição dos nós que representam o plano de corte dessa geometria. Então, como vocês viram na apresentação, nós aqui estamos trabalhando apenas com 1/4 da tubulação. Ou seja, nós temos um plano de corte em X, que vai ser o responsável por, entre aspas, fechar essa tubulação, e o plano de corte em Z, normal ao eixo Z, que vai dar o comprimento total desse tubo. Então, esses são os nós que estarão na simetria normal ao eixo X, e aqui temos os nós normal a Z, que compõem a simetria relativa ao comprimento do tubo. Então essa é a primeira etapa, selecionar todos os nós. E qual card devo utilizar? Bom, é muito simples a configuração. Nós iremos utilizar aqui em Boundary o
SPC7. Este card. Ele é um card muito simples de ser configurado. A única configuração que nós temos que fazer é a definição de qual set node nós vamos utilizar. Então, o 5, vamos fazer primeiro para o 5, que seria normal ao eixo X. Vamos dar read, done e done. E agora nós temos que configurar qual os graus de liberdade que nós desejamos espelhar. Como se trata de um espelhamento normal ao eixo X, nós vamos selecionar o eixo X. Então, ao colocar a opção, nós temos ali a Translational Constraint in Local X Direction. Então, nós vamos espelhar em X. E também nós espelhamos os graus de liberdade de rotação em Y e em Z. Então, a partir de agora, só accept. E agora nós vamos fazer para o outro plano de corte. Então, vamos selecionar o outro set node, o outro node list, e vamos espelhar no eixo Z. Então, translacional em Z e rotacional em X e Y. Accept e done. Bom, é apenas isso que nós precisamos fazer para configurar a simetria. Agora nós podemos rodar o caso e avaliar os resultados. Bom, agora que nós já rodamos a nossa simulação, nós podemos avaliar os resultados. A gente pode ver que, por padrão, a gente vai visualizar apenas 1/4 da geometria. Como é o esperado, a gente apenas modelou 1/4, a gente vai visualizar apenas esse quarto que a gente modelou. Só que muitas vezes a visualização pode ficar um pouco complexa. Porque devido às simplificações, a gente analisar o global para modelos mais complexos pode ser mais difícil. Isso é esperado. Só que o LS Prepost ele traz uma vantagem da gente conseguir espelhar a geometria com base nos planos que a gente criou, nas simetrias que a gente criou. Para isso, a gente vem aqui em Settings, Post Settings e Reflections. E aqui a gente seleciona os planos que a gente deseja espelhar. Como nós temos uma simetria normal ao eixo X, ou seja, ela está saindo do plano YZ. Por isso nós selecionamos o YZ. A mesma coisa para o plano normal AZ. Se é normal AZ, ele está saindo do plano YX ou XY. Selecionando essas duas opções, damos Apply, Done. E agora a gente consegue visualizar a geometria por completo. Obviamente, é só uma questão de visualização mesmo. Os cálculos foram feitos apenas para o quarto que a gente modelou. Os demais são apenas questões visuais. Mas mesmo assim, a gente consegue animar e é mostrado para nós a geometria por completo. Assim como quando nós tiramos certos resultados. Então, nós podemos avaliar a tensão de von Mises. E nós temos aqui também um plot completo em toda a geometria. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, que tenha sido claro como nós utilizamos e o porquê nós utilizamos a simetria no LS Prepost. Vejo vocês em um próximo Quick Video. Se quiser saber mais sobre simulação computacional, clique no link abaixo e acesse o nosso site. O Instituto E3S possui uma plataforma com mais de 30 cursos intensivos de simulação. Todos os cursos são 100% online e gravados. Link na descrição.